Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima. Eu sou responsável esse semestre pela Tecnodocência EAD e vou apresentar nesse vídeo a ementa de 2021.2. O professor Robson Carlos Loureiro, ele é um professor que atua comigo nessa disciplina, mas esse semestre ele vai estar de licença médica. Então, quais são os objetivos dessa disciplina? Primeiro é compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital, ou seja, vocês vão entender o que é tecnodocência de fato. Depois, identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, vocês veem aqui 3 elementos fundamentais que fazem parte do tripé da tecnodocência: a interdisciplinaridade, os aspectos políticos e a teoria da aprendizagem significativa. Esses 3 elementos nós vamos estudar na disciplina, além do conceito de tecnodocência. E, por fim, desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, vocês vão ter essa atividade mais para o final da disciplina, que é entrevistar professores da educação básica, observando esses preceitos teóricos que nós abordamos na disciplina. Então, os conteúdos, como já foram mencionados nos objetivos, mas agora de uma forma mais explícita, nós vamos trabalhar com 4 conteúdos: o conceito de tecnodocência, o de interdisciplinaridade, o de políticas na prática docente e a teoria da aprendizagem significativa. Nós temos aqui, então, um cronograma elencado para cada atividade que a gente vai desenvolver na disciplina. Então, nós temos aqui começando nossas aulas no dia 4 de outubro, é um momento que vocês vão fazer uma ambientação, vão assistir esse vídeo aqui da ementa e vão responder a um quiz da ementa. Ele começa numa segunda-feira, dia 4, e termina numa quinta-feira, dia 7. Então, vocês vão ver que todas as atividades, elas começam sempre na segunda-feira e terminam sempre às quintas-feiras, tá certo? Isso é uma coisa importante. E ao todo, nós temos o quê? 16 semanas de aula, então fiquem atentos também a essa informação. Na sequência, começando também numa segunda-feira, dia 11 de outubro, nós vamos trabalhar só o questionário de sondagem, que é um questionário um pouco longo, e é importante que vocês desenvolvam esse questionário sem pesquisar. E a pontuação dele está vinculada muito mais à sua capacidade de escrita sem cópia do que acertos e erros. Nós não observamos esses aspectos nem no questionário de sondagem, nem no questionário de autoavaliação. Ou seja, para você ter sua nota, basta você responder do jeito que você quiser. Aí nós começamos de fato os conteúdos. A partir do dia 18/10, nós vamos trabalhar 2 semanas com o conceito de tecnodocência, mais 2 semanas com o conceito de interdisciplinaridade, mais 2 semanas com o conceito de políticas na prática docente, mais 2 semanas com o conceito da aprendizagem significativa. E a partir do dia 13/12, nós vamos então iniciar o processo mais prático da disciplina vinculado à questão da entrevista. Então, vocês vão entregar um roteiro da entrevista nessa semana aqui de dezembro, de 13 a 16 de dezembro, e a entrevista ela vai acontecer na semana do dia 20 a 23, nós estamos respeitando aí o recesso, tá certo? Então, nós vamos dar mais uma semana do dia 10 ao dia 13, para vocês concluírem a entrevista, e a entrega dessa entrevista só vai iniciar em 17 de janeiro, tá certo? Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer a entrevista acontecer, levando em consideração que vocês vão ficar parados no momento do recesso. A discussão sobre a entrevista ela vai acontecer no finalzinho de janeiro, na semana do dia 24, e nós terminamos a disciplina com o desenvolvimento do questionário de autoavaliação. Então, no dia 31/1 até o dia 3 de fevereiro, vocês vão estar respondendo esse questionário e aí nós encerramos a disciplina. A AF ela está prevista para acontecer no dia 7/2 de fevereiro, mas é muito difícil alguém ficar de AF para essa disciplina, só se realmente não fizer as atividades que são previstas.
Em termos de avaliação, vocês vão ter 10 atividades, cada uma valendo 1 ponto, tá certo? Então, a ementa da disciplina vai ter um questionário, essa sim, com certos e errados, né? Um formato de quiz. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo para poder responder esse quiz adequadamente. O questionário de sondagem é apenas o preenchimento de um formulário, não tem acertos e erros, mas ele também vale 1 ponto. Quando vocês estiverem na parte teórica, tem a tecnodocência, a interdisciplinaridade, a políticas na prática docente, a aprendizagem significativa. Cada um desses tem um quiz e vocês vão precisar responder contabilizando-se então os certos e os errados. E depois a gente chega na parte da entrevista. O roteiro da entrevista vale 1 ponto, o relatório da entrevista vale 1 ponto, a discussão da entrevista também vale 1 ponto, tá certo? Então, são momentos importantes para vocês verem aí que a questão da entrevista contabiliza 3 pontos na disciplina. E o questionário de autoavaliação, por fim, ele também vale 1 ponto e ele é como o questionário de sondagem, como eu mencionei anteriormente, né? Ele é um questionário onde não tem acertos e erros, apenas o preenchimento do formulário. Se vocês observarem aqui, são 10 atividades, cada uma valendo 1 ponto, então aqui a gente tem o totalizador da nota 10, tá certo? Que é solicitada pela universidade. Em termos de frequência, como é que funciona? Então, quando a gente trabalha à distância, a gente trabalha com uma outra métrica de frequência. Como vocês não vão ter aulas síncronas, só assíncronas, então a gente faz o seguinte, a gente contabiliza aqui as 64 horas aula, que é a quantidade de horas aula da disciplina. Vocês têm direito a 75% de presença e a 25% de falta, então a gente faz os 75% da presença em cima das 64 horas. Cada atividade que vocês fizerem vai contabilizar 4 presenças, tá certo? Então, se você deixar de fazer uma atividade, você fica com 4 faltas, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque vocês podem faltar em 4 atividades. Se vocês faltarem em 5 atividades, vocês ficam reprovados por falta, tá bom? Então, você fazer a atividade, ela vai, na realidade vai contabilizar para vocês 2 questões, né? A questão da nota e a questão da frequência. Então, não fazer uma atividade, você acaba perdendo as 2 coisas. Você fica com nota 0 e fica com 4 faltas, tá bom? Então, fiquem atentos a isso para vocês não se perderem no meio do caminho. Apesar de que eu sempre vou estar avisando vocês. As nossas aulas virtuais, elas vão acontecer no Classroom. Isso já foi informado para vocês pelo SIGA. Mandei uma mensagem, né, no início do semestre, lá no dia 27 de setembro, avisando e dizendo para vocês qual era o código para entrada na disciplina, tá certo? Então, fiquem atentos, porque quem não entrou ainda, é importante que faça antes da gente começar a atribuir as notas, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe, mas o nosso espaço, então, é no Classroom, Tecnodocência AD 2021.2. Nós temos na Tecnodocência outros espaços virtuais que seria interessante que vocês visitassem. Existe o nosso site, o site da Tecnodocência, os endereços estão no slide posterior, vou mostrar para vocês. A gente também tem um blog que a gente fica anunciando sempre para vocês as novidades desse blog. Toda semana nós colocamos aplicativos novos de áreas específicas do conhecimento. Pode ser que uma dessas áreas seja atendida em uma dessas semanas, né? Então, matemática, física, biologia, português, química, história, geografia, a gente sempre traz elementos para vocês. Esse aqui é o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube, vocês também podem ter acesso. E esse aqui é o nosso Facebook, que a gente também sempre está colocando informações. Então, as informações de redes sociais acabam entrando aqui no Facebook. E a gente também tem um Instagram, apesar de eu não ter colocado a foto aqui, mas se vocês quiserem nos seguir para poder saber das novidades, seria maravilhoso. Então, eu deixei aqui os endereços para vocês, tá certo? O nosso portal, que é o site, é a tecnodocência.virtual.fc.br, não tem www, então fiquem atentos a isso. E lá vocês têm acesso a todos esses outros endereços, inclusive o Instagram, que não está aqui. O nosso e-mail é esse, tecnodocência.lab@gmail.com. Se vocês tiverem algum problema, vocês podem entrar em contato conosco por esse endereço.
O questionário da ementa, então, precisa ser desenvolvido até o dia 7/10, tá bom? Então, o ideal é que vocês assistam esse vídeo agora, né, na semana do dia 4 até o dia 7, e executem aí, realizem esse questionário da ementa, para que vocês obtenham a primeira nota, tá certo? E aqui no questionário da ementa, diferentemente do de sondagem, vão ser computados os acertos e os erros, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Bom, um fato bastante importante que causa muita dúvida nos alunos que trabalham no Classroom é como é que você responde a um questionário que está disponível no Classroom. Todos os materiais que a gente coloca, eles não ficam no mural. Eles ficam em um lugar que pode ser chamado de atividades, pode ter esse nome também, trabalhos da turma, tá certo? Então, vocês precisam entrar nesse espaço do Classroom, nesse aqui, para vocês acionarem aquilo que está disponível. Quando vocês entram no Classroom, existe também a possibilidade de você acionar um link que fica aqui do lado, que vai direto para a atividade, tá bom? Quando ele for direto para a atividade, você vai ver aqui o questionário disponibilizado para ser respondido, e você vai ver aqui também essa informação, ver trabalho. Então, você clica aqui nesse ver trabalho e você clica também no formulário, responde o formulário, e quando você tiver terminado, por favor, marquem aqui ó, nessa setinha vermelha, tá vendo? Ó? Marcar como concluído. Então, assim que você terminar de preencher o seu formulário, marque como concluído, porque senão o Classroom vai ficar indicando para a gente que a sua atividade está pendente. E às vezes você respondeu, não está pendente. Então, não é uma coisa muito automática, tá certo? Você precisa responder o questionário, ainda precisa vir aqui nesse espaço, marcar como concluído, tá bom? Se vocês quiserem mandar algum comentário para a turma, vocês podem mandar. Se vocês quiserem mandar algum comentário privado, também pode mandar. Comentário para a turma é aqui, comentário privado é aqui, tá certo? Então, vocês podem falar à vontade, sem nenhum problema dentro desse espaço, sem ser pelo mural. Então, vocês têm 3 espaços dentro do Classroom para conversar, né? No mural, no comentários da turma e nos comentários privados, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato que eu explico novamente, sem nenhum problema. Então, para vocês lembrarem, o nosso endereço é tecnodocencia.virtual.ufc.br e o nosso e-mail é tecnodocencia.lab@gmail.com. Espero que todos gostem da disciplina, que seja um período bastante proveitoso, de muitas discussões, né? Que seja um momento bacana para todos nós, tá bom? Sejam então todos muito bem-vindos à disciplina Tecnodocência AD.